Eu vi um tweet de um japonês, ou de um suposto japonês, falando que acha absurdo a ideia ocidental de comparar obras cujas propostas narrativas sejam completamente diferentes. Em homenagem a esse suposto japonês, hoje eu quero comparar justamente duas obras com propostas estéticas extremamente diferentes. Estou falando aqui de Jujutsu Kaisen e Frieren, mas que ambos são muito bem sucedidos dentro daquilo que eles propõem. Pode parecer até um pouco de psicodelia argumentativa querer colocar Frieren e Jujutsu Kaisen na mesma patota, mas essa diferença tão agressiva é o que justamente me interessa aqui. Enquanto Frieren foca nas personagens, nas suas peripécias, nos desvios da aventura, Jujutsu é centrado num fluxo de ação contínuo quase que inconsequente, o que faz com que o enredo muitas vezes passe a ser algo supostamente de novo opcional. A gente vai por partes. Sobre a lore de Jujutsu Kaisen eu não vou tentar expor aqui porque é algo que parte do absurdo. E também, para a proposta dessa análise aqui, não importa tanto. Agora, você, leitor do mangá, deve estar pensando que eu estou dizendo um absurdo. Calma, porque isso é parte da qualidade de Jujutsu Kaisen. Para a gente tirar do caminho então esse desconforto, a gente precisa fazer uma diferenciação óbvia e básica. Anime e mangá são diferentes. Não apenas por uma lógica de adaptação, e nesse vídeo aqui você pode ver um pouco mais sobre teoria da adaptação, mas principalmente por causa da mídia. Ler um mangá e assistir um anime exige coisas extremamente diferentes do leitor ou do espectador. Uma dessas situações que se diferem bastante é o tempo de leitura da obra. Uma série animada não serve pra gente necessariamente ficar pausando o tempo todo, mas Jujutsu Kaisen quebra um pouco dessa lógica. Essa distinção que a gente faz no trato que a gente tem com essas obras, na forma com que a gente experiencia essas obras, se aproxima muito da formulação de Wilhelm Flusser quando ele diferencia os modos de leitura. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre leitura em linha e leitura em superfície do Wilhelm Flusser, tem esse vídeo aqui que eu explico melhor. O mangá permite essa leitura errática, exploratória. O olhar percorre a página de forma não necessariamente sequencial. Quando a página é aberta, a gente estabelece relações simultâneas. A gente vê vários quadros ao mesmo tempo. A gente consegue antecipar um quadro, voltar a outro. Já o anime organiza toda essa disposição em um tempo cronológico. Ele impõe essa sequência. Mesmo sendo imagem, ela controla o fluxo de leitura. E é justamente nesse ponto, nessa diferença entre leitura no mangá e leitura no anime, que Jujutsu Kaisen cria um curto-circuito que é muito positivo. E por que eu tô dando essa volta toda? É por um motivo muito simples. A forma como o Jujutsu Kaisen apresenta a informação é muito específica. Grande parte da lore e das regras desse universo são apresentadas naquelas telas de transição para comercial. Mas tem um exemplo que leva essa lógica para um extremo muito maior, que é o episódio 3 da terceira temporada. Esse episódio é basicamente uma apresentação gigante de PowerPoint cheia de organogramas que tenta explicar um evento que é comicamente complexo. E aqui tem algo estranho. O volume de informação textual em tela é tão grande que fica quase impossível para a gente ler e assimilar tudo o que aquele episódio quer nos passar sem pausar. Ou seja, para entender tudo que está em tela, você precisa pausar e interromper o fluxo de ação do episódio. Aquele tempo que inicialmente seria de 20 minutos aqui pode se tornar muito mais do que isso, dependendo do tempo de leitura que você tem. Quando eu vi isso, eu achei uma ofensa, um desrespeito, eu fiquei extremamente incomodado. Eu, espectador, eu preciso ler? Mas aí vem o deslocamento que muda tudo. E o que muda tudo é que nada importa. Absolutamente nada importa nesse episódio. Toda a informação que está em tela é extremamente descartável. Agora, você, fã de Jujutsu, deve estar pensando, não é descartável, porque isso é muito importante para aquilo outro. Será? E quando eu falo que nada importa, eu não estou fazendo uma observação geral. Eu não estou falando que nada importa para todo mundo. Mas a obra, ela consegue bifurcar e funcionar para quem não se importa, eu, e para quem se importa, talvez você. Se você quiser pausar a cada 30 segundos e entender obsessivamente essa lore super complexa de um evento que vai acontecer na temporada, vá em frente, faça seu nome. Mas se você quiser simplesmente ignorar tudo que tá ali e acompanhar Jujutsu pelo elemento que faz Jujutsu ser diferente dos outros animes, você também pode. E sua experiência não vai ser menor por causa disso. Isso não é um defeito de Jujutsu Kaisen, isso é uma lógica de encenação muito bem construída. E esses conceitos podem ser descritos como transparência e opacidade. A transparência definitivamente não tem nada a ver com facilidade na interpretação ou de recepção da obra. É um modo de organização em que a linguagem
não chama atenção para si mesma, ela tenta ocultar os seus traços de mediação. Pode parecer complexo, mas é simples. É simplesmente a lógica de você não vê o corte. Já percebeu que em muitos filmes você não percebe que há cortes, porque o corte ele é colocado justamente num ponto em que é motivado por um olhar ou por um movimento de câmera? Então esses cortes a gente hoje em dia nem percebe mais. Ou se não, o enquadramento, a montagem, eles são muito contidos. Isso aqui é basicamente o cinema clássico. Dá pra gente tensionar um pouco mais isso com o Ismael Xavier. Essa transparência também é um efeito ideológico. O cinema clássico constrói a ilusão de acesso direto ao real. É como se o cinema fosse uma janela para uma realidade que se desenrola na nossa frente. A opacidade, por outro lado, leva em consideração aquelas obras que assumem abertamente suas construções estéticas. Ela evidencia a escolha. Um diretor que faz muito isso é o Edgar Wright, quando ele coloca a trilha sonora sincronizada com algum elemento da ação que acontece em cena. Isso é muito comum também aos maneiristas. Se você quiser saber um pouco mais sobre cinema maneirista, também tem vídeo aqui no canal. Ou seja, essa opacidade, ela evidencia escolhas estéticas. Ela cria atrito e ela interrompe justamente o fluxo narrativo. Pode parecer contraditório, mas Jujutsu é um caso complexo e contraditório. Aquele episódio que parece um PowerPoint é extremamente opaco, mas de um jeito muito específico. Não é uma opacidade que revela a construção para gerar algum tipo de reflexão sobre a forma. É uma opacidade que satura, que cansa. Esse excesso de informação ele não aprofunda nada, ele só congestiona tudo. E esse congestionamento produz um efeito. Você desiste. Não do episódio, você desiste do texto. Se tudo parece demais, você simplesmente abandona a tentativa de compreender aquilo a fundo, e quando você abandona sobra só uma coisa, que é o fluxo, e aí Jujutsu Kaisen brilha. A luta, o impacto, o ritmo, tudo que tem de sensorial se torna foco. Jujutsu não te cobra saber quem é aquele personagem que parece outros milhares de personagens que apareceram, ou esse núcleo realmente importa? Eu preciso realmente querer saber quem que é esse cara, esse irmão? Eu preciso? Eu acho que não. Eu gosto do Panda. A nível de enredo, então, pouco importa em Jujutsu Kaisen, mas a nível de experiência, tudo funciona muito bem, porque as lutas são muito bem coreografadas e muito bem pensadas numa lógica de mise-en-scène. Aqui tudo funciona a nível sensorial. É muito o que a Susan Sontag fala naquele texto contra a interpretação. Ela adoraria Jujutsu Kaisen. Agora, em Frieren a lógica é outra. Os enquadramentos são muito discretos, a montagem é limpa, nada é ostensivamente experimental. Mas como diria Ismael Xavier, essa transparência não elimina a mediação. Ela simplesmente reorganiza tudo. Onde que o enquadramento fica, como que os personagens se movem no plano, isso tudo é pensado. Mas é pensado dentro de uma lógica que quer esconder essas escolhas. As escolhas não querem estar na superfície da imagem, elas estão ali por trás. Nesse sentido, em Frieren, o tempo se torna denso. Pensa numa cena bem simples, que pode ter acontecido em qualquer episódio do anime. Frieren caminhando, observando a paisagem, interagindo com alguém, sem urgência nenhuma. Ou pensa naquelas cenas em que o herói, já morto, reaparece em um flashback, mas não para fazer uma exposição de alguma situação, mas como uma memória fragmentada que precisa ser reconstruída. E cada pedacinho, cada mínimo detalhe dessa memória importa. Se você perde um detalhe dessas relações interpessoais dos personagens, a gente perde justamente o que faz Frieren funcionar. Percebe que é o exato oposto de Jujutsu Kaisen? Em Frieren a gente precisa de cada fragmento de memória para construir o todo. Em Jujutsu não, em Jujutsu o que importa é o fluxo de ação e as escolhas estéticas que sustentam esse fluxo. Em Frieren não há conflito imediato, não há sobrecarga de informação, o que há é duração. Os planos se estendem, as ações parecem desvios. O que importa não é o evento, mas o que ele carrega. E aqui eu trago como exemplo o primeiro episódio da segunda temporada, em que o Stark, que é um guerreiro da equipe de Frieren, tem a opção de seguir por outro grupo. E tem uma cena que é muito emblemática, em que a Frieren e a Fern estão numa mesa, num bar, e o Stark está conversando com outro grupo, o grupo que ele potencialmente poderia participar em seguida. E elas percebem que ele está se soltando muito mais naquele grupo, enquanto a Frieren e a Fern ficam ali, meio que entendendo a situação.
Elas chegam à reflexão, elas chegam à conclusão de que a personalidade delas, mais introspectiva, serve como um freio para a personalidade mais expansiva do Stark, e por isso elas acham que ele vai sair. Mas o que importa aqui é que, na decisão, a cena toda acontece em uma encruzilhada. Isso não é à toa. As escolhas parecem ser motivadas pela ação, isso tem muito a ver com essa transparência, mas o fato deles estarem numa encruzilhada nesse momento é muito simbólico, porque a gente não sabe para quais caminhos a série vai ir. Inclusive, a Frieren verbaliza isso, e ela explica a série de uma maneira muito perfeita. Ela fala que a aventura delas tem um destino, mas tem muitos desvios, é uma aventura pautada nos desvios, pautada nas pausas. Novamente, a memória, o tempo se tornam densos e se tornam muito pesados nessa série. Se em Jujutsu o excesso de informação esvazia a necessidade de compreensão do enredo, em Frieren a falta de informação cria um espaço que precisa ser preenchido por alguma coisa. Aí entra a interpretação. Susan Sontag não gostaria tanto. Então a gente pode formular essa diferença com um pouco mais de precisão. Jujutsu Kaisen, a opacidade funciona como essa saturação extrema, gera ruído, permite que o espectador abandone o sentido sem perder o principal da experiência. Agora, em Frieren, essa transparência cria lacunas. Ela exige que o espectador produza sentido dentro dessa experiência, para que ela se suporte, para que ela exista. Jujutsu acelera e esvazia. Frieren desacelera e densifica. Talvez aquele japonês do tweet tivesse certo ali num ponto. As propostas são extremamente diferentes. Ele erra quando ele pensa que essa comparação não é profícua. No choque que há entre essas duas obras aparece algo muito mais amplo. De um lado, a gente tem uma estética de fluxo. A imagem é o suficiente para te levar, para te carregar. O sentido é opcional, depende do quão cracudo você é. Do outro lado, a gente tem uma estética pautada na memória, no silêncio, onde o tempo te obriga a se implicar na história e o sentido não está dado, ele é construído. A diferença não é só no estilo de encenação, é no tipo de espectador que cada obra pressupõe. Uma funciona perfeitamente sem você, a outra precisa de você lá o tempo todo.